Graças a Deus. Bem-vindos a mais um culto aqui desde a Assembleia de Deus de Trajoso. Dia 14 de março, um domingo. Mais perto estamos de podermos estar juntos. Já no próximo domingo, nós no final iremos dar mais algumas informações de como irão decorrer o desconfinamento e a volta aos cultos presenciais. Fica até o fim, louva a Deus conosco, certamente que Deus vai abençoar a sua vida, e trago mais à frente também uma mensagem, ainda baseada nesta série Encontros com Jesus. Hoje iremos falar sobre o encontro com o pai que tinha um filho atormentado, não é? Um pai que tinha um filho à beira da morte. Este homem, na verdade, que tem uma posição bastante elevada em Israel, um oficial do rei, e ele veio pedir socorro a Jesus. E sabe o que Jesus disse? Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Oremos ao Senhor. Te agradecemos, Deus, pelo teu amor, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua misericórdia, te agradecemos porque nesta tarde, Senhor, nós podemos louvar o teu nome, sabendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, que não muda, que não falha, és o Deus que está conosco nesta tarde, Senhor, também para abençoar cada vida, Senhor, que está diante de Ti, Senhor, neste momento de oração, neste momento de louvor, neste momento de partilha da palavra. Pai querido, em nome de Jesus. Amém.
nós confiamos nele, mesmo quando as coisas às vezes não acontecem logo como nós esperamos. Podemos confiar nele, porque ele é o nosso Deus. Ele é imutável, ele é o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Mesmo quando
nós podemos confiar, Senhor. Tu és aquele, Senhor, em que nós depositamos, Senhor, todas as nossas fraquezas, Senhor, em que nós depositamos, Senhor, todas as nossas angústias, Senhor, mas nós em Ti podemos confiar, Senhor. Nós em Ti, Senhor, podemos ter a confiança, Senhor, porque sabemos, Senhor, que Tu não nos desamparas, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que Tu não nos deixas em momento algum, Senhor Jesus. Ó Deus, e nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos, Senhor, as vidas, Senhor, daqueles, Senhor, que esta tarde, Senhor, nos possam ouvir, Senhor. Entregamos, Senhor, as vidas daqueles, Senhor, que estão prostrados diante de Ti, Senhor, chorando, Senhor. Ó Deus, que eles possam, Senhor, confiar em Ti, Senhor, porque Tu és um Deus
Podemos dizer que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e o Senhor, através dela, porque ela própria é espírito e vida, ela muda, transforma as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela é atual. Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nesta tarde, nós vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, no livro de João, no capítulo 4. Amém? E vamos ler a partir do verso 43. Abra a sua Bíblia. Não vamos ler o texto corrido, vamos meditar nestes versículos, mas é bom que possa ter a sua Bíblia aberta e também seguir este texto. Amém? Quer queiramos, quer não, todos nós passamos por provas. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse: no mundo tereis aflições. João registrou no seu Evangelho, no capítulo 16, no verso 33, dizendo que, primeiro, há aflições, mas Jesus começa dizendo: digo-vos isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém? Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Não há ninguém que não tenha algum tipo de dificuldade, não há ninguém que não fique isento de passar por provas, por problemas, por dificuldades, às vezes grandes apertos. Amém? E hoje vamos meditar exatamente sobre este homem, este oficial do rei Herodes. Amém? Um homem, um pai, acima de tudo, um pai em desespero. Amém? Um homem que, apesar da sua posição social, apesar do seu nível de relacionamentos e de influência com pessoas poderosas, apesar da sua possibilidade financeira, ele não tinha, na verdade, uma solução, ou, aliás, ninguém tinha uma solução para o problema que ele estava a enfrentar, pois o seu filho estava gravemente doente, enfermo à morte. Amém? Ele precisava desesperadamente do milagre de Deus na vida do seu filho, na sua família. Amém? Então vamos ler o versículo 43 antes de podermos entrar neste encontro de Jesus com este oficial do rei. Vamos ver o contexto, vamos ver o que é que estava acontecendo naqueles dias. E diz exatamente isto, no capítulo 4, verso 43, diz assim: depois, e 2 dias depois, Jesus partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Jesus tinha ido a Nazaré, o seu berço de infância, onde ele foi criado, onde ele, na verdade, tinha pessoas amigas, pessoas, seus familiares, podemos dizer assim. E é interessante que quando Jesus, e vimos na semana passada, quando Jesus ele passou por Samaria, ele foi recebido não apenas como um judeu amigo dos samaritanos, mas eles puderam, na verdade, na medida que desenvolveram um relacionamento, na medida que começaram a conhecer aqueles habitantes da cidade de Sicar, quem era Jesus, puderam perceber que Jesus Cristo não era um judeu qualquer, que Jesus Cristo era o Salvador, Jesus Cristo era o Messias, Jesus Cristo era ungido de Deus. É interessante que não vemos, ou não está relatado na Sagrada Escritura, qualquer milagre extraordinário que Jesus tenha feito na cidade de Sicar, amém? A não ser aquele milagre dos milagres, que é a salvação da alma, amém? De uma mulher que, na verdade, estava angustiada com a sua própria vida, e não somente ela, todo o povo da cidade de Sicar, muitos puderam vir a Jesus Cristo e reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Infelizmente, na Galileia, o povo estava mais interessado em seus milagres do que na sua missão. E a missão de Jesus é bem clara. Ele declarou: o Filho do Homem veio buscar e salvar
todo aquele que se havia perdido. Lucas, no capítulo 4, não precisa abrir, mas diz exatamente este episódio que nós estamos dando continuidade. No verso 23, falando com os da sua própria terra de Nazaré, Jesus ele podia dizer: sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua própria pátria tudo aquilo que ouvimos ter feito, que fizeste em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria ou na sua terra natal. Ou seja, Jesus ele estava percebendo que aqui na mente dos nazarenos, no momento daquelas pessoas da Galileia, e o que eles estavam pensando era exatamente isto, em relação a Jesus Cristo que estava diante deles. Olha, Jesus, para de pregar e cura-te a ti mesmo. Não é de admirar que os seus próprios familiares, e Marcos registra isso no capítulo 3 e verso 21, diziam que Jesus estava fora de si, que Jesus estava louco. Amém? Irmãos, veja, este era o pensamento geral daquele povo, por isso foi mal recebido, por isso até que o quiseram matar, expulsaram-no da sua própria terra. Irmão, que você não, meu amigo, minha senhora, que você não expulse Jesus da sua vida, mas Ele está batendo à porta do seu coração e deixe o Senhor Jesus Cristo entrar na sua vida. Não diga não ao Senhor, não rejeite Jesus, mas abra o seu coração para Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os galileus não estavam muito interessados, na verdade, em conhecer quem era Jesus, em desenvolver, na verdade, um relacionamento com Ele como Messias. Amém? E agora vamos ler novamente em João, verso 45. E chegando, pois, à Galileia, os galileus o receberam, bem, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Amém? Onde é que Jesus estava? Amém? No verso 46 dá-nos uma pista. Jesus regressou a Caná. Lembram-se de Caná? Amém? O seu primeiro milagre foi feito numa boda, num casamento ali em Caná da Galileia, onde Jesus ele transformou água em vinho. Amém? Segundo alguns estudiosos, segundo alguns comentadores bíblicos, dizem que Jesus, na verdade, para além de acudir a uma necessidade daquela família, que havia uma necessidade naquela festa, e Jesus não queria que houvesse tristeza, Jesus não queria pôr aquela família no sentido de constrangimento, mas Jesus operou aquele milagre e trouxe e supriu as necessidades daquela família, mas ao mesmo tempo, na verdade, Jesus ele provou aos seus discípulos que tinham ido com ele o seu poder. Eu quero dizer aqui nesta tarde que Jesus Cristo é o mesmo. Amém? E mais ainda, porque após a sua ressurreição, ele declarou, amém, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Verso 46, então diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali, ou veio ali, amém, um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Amém? Em Lucas 8,3 fala-nos na verdade deste homem, também conhecido como Régulo, um homem rico, um homem poderoso, um homem influente, amém? Mas este homem, apesar de tudo isso, amém, ele tinha o seu filho gravemente doente. E diz o verso 47 que já estava à morte. Amém? Agora veja o verso 49, pulamos o 48. Disse-lhe o oficial, amém? Senhor, desce, ó Senhor, vem a Cafarnaum. E Cafarnaum ficava de Caná a cerca de 25 km de distância. Jesus disse: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E sabe, naquela época, a morte infantil, na verdade, era alguma coisa comum. Na verdade, 50% das crianças não resistiam, na verdade, não sobreviviam até aos 5 anos de idade. Amém? Então, aquele pai, podemos dizer que estava com o seu coração na mão. Amém? Aquele pai, na verdade, estava aflito, porque estava vendo o seu filho, na verdade, a esvair-se dele a sua vida. Amém?
Este oficial, como já dissemos, ele veio desde Cafarnaum, percorreu 25 quilómetros, especialmente veio na sua montaria, veio no seu camelo, veio no seu cavalo, veio no seu jumento, não sabemos, mas veio, amém? E veio por quê? Porque ele ouviu de Jesus. E quando ele ouviu de Jesus, fez-se fé no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É exatamente isso que diz o verso 47. Ouvindo este quem? O oficial do rei, o oficial de Herodes. Ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galileia. Amém? Então este homem foi ter com ele. E agora veja o verso. Ele diz que rogou-lhe que descesse a curar o seu filho porque já estava à morte. Amém? Irmãos, minha irmã, meu irmão, se tu és pai, se tu és mãe, possivelmente já passaste por uma situação de aflição, na verdade um acidente, algum filho teu, uma febre muito alta, em que na verdade muitas vezes desesperamos diante daqueles que saíram de nós, podemos dizer assim. Quando os nossos, na verdade, estão em perigo de vida, nós somos capazes até de dar a nossa própria vida para ver o nosso filho, para ver a nossa filha saudável, novamente a brincar, novamente a correr, novamente a saltar. Amém? É interessante que João dá-nos este detalhe. João, ele diz-nos que este homem tinha uma posição elevada na sociedade e não é por acaso. Amém? Porque a verdade é esta: todo o dinheiro do mundo tem pouco valor em situações como estas. Toda a fama, todo o poder, irmãos, tem pouco valor. Este homem tinha grandes conhecimentos, este homem tinha poder financeiro. Certamente que ele consultou, ele procurou os melhores médicos, amém, da região ou de toda a nação, amém. Mas nenhum deles tinha uma solução para dar, na verdade, para trazer saúde, para trazer, na verdade, bem-estar àquele filho, amém. É nestas horas, na verdade, em que nós percebemos que quer o dinheiro, quer a fama, quer o poder, diante de vida ou da perca dela, amém? Ou diante do fantasma da morte, do espectro da morte, tudo isso é efêmero, tudo isso tem pouco valor. Como Salomão, ele podia dizer, um homem poderosíssimo, um homem riquíssimo, um homem com a maior sabedoria do mundo, mas ele no final da sua vida diz que tudo isso, todo esse poder, toda essa riqueza é vaidade, é algo que é efêmero. Precisamos nos lembrar daquilo que é prioritário. E prioritário é a vida. Neste tempo de pandemia, já há um ano que nós estamos com estes altos e baixos, porta abre, porta fecha, abrimos os cultos, fechamos os cultos presenciais e aqui vamos. E sabe porquê? Porque fazemos isso, porque é que não pomos, na verdade, os nossos irmãos juntos, como estávamos a fazer há um ano e um mês atrás, por exemplo, há um ano e uma semana atrás? É porque a vida deles tem muito valor. E nós temos que preservar, nós temos responsabilidade também sobre as suas vidas. Amém? Não queremos que os nossos irmãos morram, não é? Não é falta de fé. Alguns andam por aí fora aí a dizer, o pastor tem pouca fé, o pastor tem falta de fé. Temos respeito pela vida, temos respeito uns pelos outros. E na medida que agora vamos desconfinar, vamos regressar, mas temos que continuar a respeitar a vida uns dos outros. Por isso vamos continuar a respeitar todas as normas de segurança. Porquê? Porque a vida tem muito valor, irmãos, e acima de tudo, amém. Mas agora nós já somos crentes, podemos morrer. Podemos morrer, pois podemos, vamos para o céu. Mas o Senhor tem o seu tempo determinado para isso. Não vamos nós pôr a nossa vida em risco. Não vamos nós brincar com a vida dos outros. Porque não é a minha vida, é a tua vida. Amém? É a vida de cada um que está em risco. Vamos, na verdade, Deus tem um propósito para cada um de nós. A verdade é que Ele tem o plano B e tem o plano C. Mas Deus conta com cada um de nós, com vida, com saúde. E nós somos templo do Espírito Santo e temos que respeitar o templo do Espírito Santo que nós somos, para ainda Deus
poder usar este vasos, este templo, cada um de nós, nosso corpo, alma, espírito, nossa boca, nossas mãos, nossos olhos, nossos ouvidos, nossas pernas, para que nós possamos ainda ser instrumentos, atalaias, de levar as boas novas do Evangelho, aqueles que estão perdidos à nossa volta, que não têm a esperança, não têm a luz que nós temos. Então, vamos preservar a vida. Amém? Este pai, amém, diz o verso 47, que ele foi ter com Jesus e diz que rogou-lhe. Este rogou-lhe, no original, na verdade, fala de isto é um peso muito grande. Amém? Ele não pediu uma única vez, ele não pediu uma vez só, mas ele repetiu, ele suplicou repetidamente: ajuda-me, socorre-me, ajuda meu filho. Amém? Aleluia. Porquê? Porque este homem estava desesperado, porque este homem estava em aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o verso 48. Aparentemente o verso 48 parece que contradiz tudo este episódio, mas já vamos ver mais à frente. Então Jesus disse àquele homem, disse àquele pai: se não vires sinais e milagres, não crereis. Mais uma vez parece que esta resposta parece dura. Já é a segunda vez e há uma outra vez que nós encontramos respostas semelhantes de Jesus. Amém? Lembramos ali em Caná, naquela mesma localidade, algumas semanas antes, Jesus tinha dado uma resposta assim estranha também para a sua mãe. Né? Lembra-se quando acabou a água, quando acabou o vinho, só havia água, não é? Veio ter com ele e ela diz: olha, acabou-se o vinho. Eles não têm vinho. Jesus disse à mulher: que tenham a ver com isso. Amém? Eu tenho a ver com isso. Amém? Que eu tenho a ver contigo. Né? Que eu tenho a ver com esse assunto. Amém? Mas lembre-se qual foi a resposta de Maria. Ela foi-se embora toda tristinha, a chorar? Não. Amém? Ela agarrou naquelas palavras aparentemente não positivas e transformou, na verdade, em palavras positivas. Amém? Irmãos, o que ela disse? Ela disse aos servos, e se lembra-se, Jesus estava a testar a fé dela. Amém? Assim como estava a testar a fé deste pai, assim como mais à frente vamos ver que ele vai testar a fé daquela mãe Sirofenícia, que tinha uma filha gravemente endemoniada, enferma, espiritualmente falando. A sua própria mãe disse aos servos: façam ou fazei tudo quanto ele vos mandar, quanto ele vos disser. Amém? Ela não se ofendeu. Amém? Ela viu um sim em seu aparente não. Amém? Na realidade, o Senhor prova a nossa fé. Amém? Aleluia. Irmãos, olha, Deus está provando também a tua fé. Amém? O Senhor está provando a tua fé. Nem sempre Ele dá um sim assim escancarado. Amém? Nem sempre Ele dá um sim escancarado. Mas lembra-te de uma coisa: Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Amém? Será que podes manter a tua confiança no Senhor quando a sua resposta para ti não é assim tão nítida? Amém? Como nestes casos, vamos confiar nele. Cantamos, vamos confiar, confio. Então, vamos ficar só para as canções, é isso? Não, vamos confiar no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, vamos voltar a pensar um bocadinho neste verso 48 e pensar que não era só aquele pai que estava ali, havia ali uma multidão à volta e Jesus queria ensinar aquele povo galileu. Amém? Jesus sempre nos quer ensinar alguma coisa. Então Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Amém? O que é que Jesus estava a fazer? Jesus estava a chamar a atenção dos seus ouvintes para algo muito mais sério. Amém? Sabem que muitos daquela multidão vieram simplesmente porque queriam ver milagres. Amém? Queriam ver espetáculo. Irmãos, o Senhor não é um artista de circo. Amém? Os pastores não são artistas de variedades. Não.
Não, ainda podemos cantar, damos palestras, ensinamos a palavra, fazemos orações e Deus responde às nossas orações, há milagres, sabe? Não. Um culto não é um espetáculo de variedades. Amém? Ainda que Deus possa fazer muita coisa, ainda que possa haver louvor, ainda que possa haver, na verdade, até uma piada ou outra, na verdade, para pôr o povo acordado. Às vezes temos que usar uma graçazinha inocente, podemos dizer assim, no meio da pregação. Não, meus queridos irmãos. A verdade é esta: eu creio em milagres, eu oro por milagres, eu tenho experimentado milagres na minha vida, tenho visto milagres no nosso ministério, grandes milagres, amém? No entanto, não podemos negligenciar, não podemos nos dizer o mais importante. Jesus estava chamando a atenção daquele povo para a sua maior missão, que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, porque nós podemos receber um milagre e permanecer condenados ao inferno. Lembramos, vieram 10 leprosos, procuraram Jesus. Na verdade, 10 foram curados e somente um voltou para agradecer, para louvar, para adorar o Senhor, para seguir Jesus. Amém? Tudo aquilo que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, disse o Senhor. Mas temos que nos lembrar, irmãos, que podemos, na verdade, ir para o céu. É verdade, eu creio em milagres, eu oro por milagres. Não estou a dizer que não faço isso. Pelo contrário, eu oro, eu creio. E eu incentivo os irmãos a orarem uns pelos outros. Mas não podemos esquecer aquilo que é mais importante, que é a salvação eterna da nossa alma. Amém? Irmãos, cada pessoa que entrega a sua vida a Jesus, irmãos, e que o reconhece como seu Senhor, como seu Salvador, cada pessoa que vem a Ele, no meio da aflição, é verdade que encontra descanso para a sua alma, mas Ele diz mais alguma coisa para essa pessoa. Agora diz, vamos fazer alguma coisa mais? Vocês não podem andar sempre assim, nesses altos e baixos da vossa vida. Agora aprendam de mim, aprendam, amém? Sigam-me de perto, como João registra no capítulo 15, sobre a necessidade de permanecermos no Senhor. Amém? Não é experimentar um milagre e ir embora, é experimentar um milagre e permanecer no Senhor. Amém? Estai em mim e eu em vós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que possamos permanecer no Senhor, que possamos entregar a nossa vida a Jesus. Se é que ainda não o fizeste, reconhece os teus pecados, pede-lhe perdão e Ele vai perdoar, Ele vai fazer de ti uma nova criatura. Aleluia! Não importa a gravidade das tuas ações, dos seus pecados, o Senhor diz que todo aquilo que vem a Ele tem poder para transformar. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Diz que lança os nossos pecados para a profundeza do mar, para nunca mais se lembrar deles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então encontramos segurança em Jesus para a nossa alma. Amém? Mas há uma coisa que nós podemos aprender, seguindo um bocadinho mais à frente. Amém? Jesus quer fazer mais pela tua vida do que apenas atender uma aflição que possa estar a passar neste momento. E estás-me ouvindo e creia, vou orar no final por todos aqueles que me estão a ouvir, para que Deus possa intervir. Amém? E Ele vai intervir. Crês, se creres verás a glória de Deus. Amém? Amém? O Senhor pode fazer um milagre em teu favor, em favor da tua família. Ele pode curar, Ele pode trazer uma provisão, Ele pode fazer, na verdade, algo que para ti é... Olha, o que é um milagre? É aquilo que é impossível aos homens. Amém? Ele entra com provisão na tua vida. Amém? Ele pode operar na tua vida, na tua família, na tua necessidade financeira, emocional, etc. Amém? Mas se não aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, amém, podes perder o céu e permanecer condenado ao inferno. Por isso é que Paulo chama muita atenção sobre isso. Muito em especial a igreja lá em Corinto, no capítulo 15, ele chama a atenção, porque a determinada altura os gregos lá na cidade de Corinto, eles pensam, bem, as coisas espirituais têm a ver com a nossa forma de nos relacionar aqui na terra, vamos ao domingo à igreja e estamos lá, fazemos o nosso culto, sentimos uma paz tão grande a cantar para Deus, a fazer as nossas orações, mas quando morremos acaba tudo.
E ele disse, olha, se nós não ressuscitássemos, né? Se não houvesse ressurreição, tudo não tinha valor. E mais ainda, ele vai ao ponto de dizer, no capítulo 15, verso 19, se esperamos em Cristo, só para as coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É verdade. Então, nesta tarde, neste dia, vem a Jesus com os teus problemas, mas chega-te ao Senhor, amém? Para que Ele possa resolver o teu maior problema, que é o afastamento de Deus, é a falta de paz que tu tens na tua vida. E essa paz virá quando tu te chegares a Deus. Como é que tu podes chegar a Deus? Através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Verso 49, no capítulo 4 de João. Disse-lhe o oficial, Senhor, deixe antes que o meu filho morra. Amém? Agora vejam isto. Amém? Ele esperava que Jesus viesse com ele, percorresse aquele caminho de 25 km e fosse à sua casa, estendesse as suas mãos ou impusesse as suas mãos sobre o seu filho e ele ficaria curado. Né? Sabe, ele tinha uma ideia pré-concebida de como Jesus devia fazer as coisas, não é? Assim, lembram-se de Naamã, também tinha uma ideia pré-concebida como é que ele, olha, eu vou lá e o profeta Eliseu vem e impõe-me as mãos, mas sabe que o profeta Eliseu nem o recebeu? Mas ele foi curado ou não foi? Sabe, Deus põe sempre a nossa, olha, Deus faz como quer, amém? Mas lembra-se uma coisa, Ele põe sempre a nossa fé à prova, tá bem? Vemos aqui algo maravilhoso, amém? Este homem foi à pessoa certa, que é Jesus, foi com fé, amém? Mas o Senhor não está limitado à nossa maneira de pensar, à nossa maneira de agir. Sabe que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos? Diz lá o profeta Isaías, no capítulo 55, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, amém? Ele faz como quer, amém? Não podemos limitar Deus. Olha, vai ser assim a salvação do meu filho. Há crentes, há irmãos e irmãs e devem continuar a orar pela salvação dos seus familiares, né? Lembra algum tempo atrás, pastor, estou orando por um familiar e eu acredito que vai ser assim e o pastor vai lá e assim, sabe, muitas vezes não é nada disso. Deus põe outras pessoas e faz de outra maneira. Agora o que interessa é não perdermos a fé, é não deixarmos de orar para aqueles que estão em necessidade. Amém? Porque o Senhor faz como quer e é como o vento. Né? Não vês de onde é que vem, como é que vai, assim é aquele que é nascido de Deus. E assim também é Deus. Amém? Ele faz como quer. E assim foi. Verso 50. Então disse àquele pai, vai, o teu filho vive. Amém? E ele sabe o que Jesus deu-lhe uma palavra. Amém. Mais uma vez, Jesus testou a sua fé. Amém. Nós possamos, irmãos, Ele deu-nos a sua palavra. Possamos crer, possamos pôr em prática, possamos provar e ver que o Senhor é bom. Aleluia. Amém. Vai. Amém. O teu filho vive agora. Ele, está bem, sim. Ficava ali. Senhor, vai lá. Vai. Teu filho está vivo. O que é que aconteceu? Aquele pai creu na palavra e foi-se pelo seu caminho. Aleluia. Amém. Ele creu e ele obedeceu. Ele agiu em fé de regresso para a sua casa. Ele estava vendo a cura do seu filho. Não, os seus olhos não estavam vendo a cura do seu filho. Mas ele pôde ver com os olhos do seu coração o seu filho curado, amém? Deus te dá a palavra para ti e que tu possas abrir os olhos do teu coração, os olhos da fé e possas crer aquilo que o Senhor te fala e avançar em fé. Sabe uma coisa? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes nós queremos ver. Aquele povo lá de Galileia, ele queria ver, mas que os milagres tornaram-se quase como rotineiros, no sentido de... Mas lembramos que o Senhor sempre tem alguma coisa a mais para nos ensinar. Amém? Aleluia. Jesus estava dizendo àquele pai, crês ou não crês? Ele disse, eu creio, eu vou. Meu filho está vivo. Amém? Aleluia. Então Jesus disse-lhe, podemos dizer assim, pensar, então eu vou atender à tua necessidade. Amém? Irmãos, o nosso maior problema, muitas vezes, que nós enfrentamos, não é se Deus é capaz de fazer ou não. Amém? Se Ele está disposto a fazer ou não.
o nosso maior problema, muitas vezes, que enfrentamos, é se vamos acreditar, se vamos crer nele ou não. Eu acredito em toda a Bíblia. Então, ponha em prática. Mas ainda não estou a ver, ainda não estou a sentir. Amém. Jesus disse para Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Amém. Se creres, tu verás a glória de Deus. Qual é o assunto? Qual é a tua necessidade nesta hora? Qual é a aflição que estás a passar? Amém. Vem a Jesus, clama ao Senhor. O que queres que Ele te faça? Perguntou Jesus. Um homem cego, toda a gente sabia qual era a sua necessidade. Então, o Bartimeu não era cego, mas Jesus queria que ele declarasse, que ele declarasse a sua necessidade. Senhor, amém. Aliás, o que ele queria, cego já ele queria ver. Senhor, que eu veja, quero ver. Então vê. Amém. Qual é a tua necessidade? Eu quero isto. Pede ao Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Crê na sua palavra. Amém. Amém. Precisamos crer na palavra de Jesus, na palavra de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Vais ver os seus milagres. Amém. Olha, tens que duvidar das tuas dúvidas. Amém. E crer na palavra do Senhor. Duvida das tuas dúvidas. Amém. E crê na palavra do Senhor. Verso 50. E disse: Jesus vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se, ou seja, ele seguiu o seu caminho de regresso. Verso 51, descende, ele logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, amém? E isto passou-se possivelmente um dia, bastantes horas deste acontecimento, e os seus servos lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive, amém? Então vejam, ele creu e tudo mudou. Este homem levou a sério a palavra que o Senhor lhe deu. Amém? E o Senhor imediatamente agiu. Bastou ele crer. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 52. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achava melhor o seu filho? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Amém? É considerável este momento. Amém? E podemos ver que aprender uma lição também tremenda. Deus, o Senhor, não tem limites para operar. Amém? E hoje eu posso estar aqui, tu podes estar aí na tua casa e claro que eu oro, porque o Senhor me diz para o justo, a oração do justo pode muito em seus efeitos, e então cada um de nós que segue Jesus é considerado um justo, porque fomos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Nós podemos orar por ti, e eu acredito que não há distância, não há limite, porque o Senhor também disse: coisas maiores que estas farão. Iríamos dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer pela Judeia, pela Galileia, há 2000 anos atrás. Amém? Mais interessante ainda é vermos o verso 53, que diz ainda: e creu ele, aquele pai, aquele oficial do rei, amém? E toda a sua casa e toda a sua família, amém? Sua fé espalhou-se por toda a sua casa. Ele não ficou calado, ele partilhou com a sua família a respeito do Salvador, a respeito de Jesus Cristo, o Senhor que transformou a sua vida, a vida do seu filho. Amém? Irmãos e amigos, quero-vos deixar 2 desafios. Amém? Estamos concluindo. Primeiro, tu que estás em aflição, nesta tarde crê. Venha Jesus. Venha Jesus. Amém? Se ainda não tens a segurança eterna da tua salvação, venha Jesus nesta tarde, venha Jesus neste dia, qualquer hora que estejas me ouvindo, não interessa se está em direto, se não está em direto, qualquer hora que estejas acessando esta mensagem, crê, entrega a tua vida a Jesus. Reconhece que és um pecador. Amém? Queres fazer uma oração comigo? Então, queres aceitar Jesus? Queres receber esta paz? Queres receber a segurança eterna da tua alma? Faz comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que tu morreste na cruz pelos meus pecados para me trazer salvação e perdão. Senhor, limpa-me e purifica-me
de todo o pecado. Eu confesso o teu nome como meu Senhor e Salvador, o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que o Senhor venha e tome o primeiro lugar na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fizeste esta oração com sinceridade. A partir de hoje, és uma nova pessoa, és uma nova criatura, nasceste de novo. Deus está a começar uma obra poderosa através do Espírito Santo na tua vida. Crê, na verdade, a cada dia neste Senhor. E como é que tu podes crer mais nele? Olha, procura uma Bíblia e começa a ler a palavra de Deus. Lê os Evangelhos, lê a palavra do Senhor. Começa a alimentar a tua fé. Começa a alimentar lendo a palavra de Deus e vais ver que a tua vida vai mudar completamente. Vais encontrar segurança, vais encontrar paz, vais ser uma pessoa completamente diferente, porque quem tem Jesus tem esta alegria, tem esta paz, que é a paz do Senhor. Louvado seja o seu nome para todo o sempre. Amém? Quero também deixar um desafio a toda a igreja, a todos os amigos, a todas as pessoas que já são cristãs, amém? Nascidas de novo, amém? Quero te desafiar a compartilhar algo que Jesus fez, dar um testemunho, algo que Jesus fez na tua vida, com os teus amigos, com os teus familiares, com alguém, amém? Ou simplesmente tu conheces alguém que está passando por alguma dificuldade, está passando por um problema, está no meio de uma aflição, através de uma rede social como o WhatsApp ou o Facebook. Antes de mandar esta mensagem, primeiro ora por ele, ora para Deus operar um milagre na sua vida. Tu conheces o seu problema, ora com fé sobre esse problema. Depois envia-lhe uma mensagem de texto, quer por telefone, SMS, quer por Facebook, uma mensagem privada, claro que sim, ou pelo WhatsApp, a dizer esse teu amigo, esse teu familiar que oraste por ele ou que estás orando por ele. Amém? Depois, amém, espera pela resposta e lança-te outro desafio. Amém? Desafio depois de teres orado com ele e por um período de tempo, quem sabe por uma semana, e teres enviado essa mensagem, manda outra mensagem, ou telefona, ou através, para fazer uma videochamada em que tu podes orar com ele pessoalmente. Amém? Podes, ou por telefone, orar com ele, a Deus, os dois ali, orar uns pelos outros. Vais ver, amém? Se creres, verás a glória de Deus e vais ver essa vida mudar, porque eu creio que o Senhor Jesus não vai ficar indiferente à necessidade dessa pessoa que tu conheces, que está passando por uma necessidade. Amém? Então, igreja, amém? Grandes desafios Deus tem para nós, por isso temos que preservar a nossa vida. Deus quer continuar-nos a usar, amém? Então, que Deus ricamente abençoe, desejo uma semana de bênção, desejo uma semana de paz a cada um, que Deus ricamente abençoe. Deus, nós queremos confiar em Ti, Senhor. Tu és a nossa força e a nossa confiança, Deus. Mesmo quando tudo corre mal,
Lembramos então que quarta-feira às 21 horas vamos estar juntos às 21 horas no Facebook, amém? Também no YouTube, e sexta-feira também vamos ter culto aqui, também ainda na rede social, no Facebook e YouTube, até a vossa casa. Agora sim, em relação ao reinício dos nossos cultos, ainda durante o mês de março, ou seja, dia 21 e 28, só iremos ter 2 cultos, ou seja, dia 21 às 10 horas da manhã, amém? Iremos celebrar a Santa Ceia. Depois, dia 28, também às 10 horas da manhã. Dia 28, iremos dar informações sobre a Páscoa. Há alguns condicionalismos relacionados a toda a semana da Páscoa, mas nós iremos procurar perceber aquilo que vai ser possível fazer presencial ou não. Mas no dia 28 iremos dar alguma informação para toda a igreja. Amém? E o mês de abril, ainda com alguns condicionalismos, iremos fazer o nosso desconfinamento a nível de cultos presenciais também, com mais cultos durante a semana e ao domingo também mais do que um culto. Até lá, irmãos, vamos orar uns pelos outros, vamos confiar e Deus certamente irá nos abençoar. Amém? Então, uma semana de bênção e de paz para todos. Que Deus ricamente abençoe. Amém.